Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu falo sobre como viver uma vida mais feliz. Eu sou Viviane Zago e o tema de hoje é o despertar. Então, devido a todo esse processo que eu passei, foram tantos cursos e tantos livros que eu li, e eu venho da experiência de mais de 10 anos de mundo corporativo, com gestão de projetos de tecnologia. O meu mundo sempre foi planejar, fazer cronograma, escrever to-do list, fazer atividades, planejar as atividades que eram feitas no dia, as atividades para a semana, as atividades para o mês, para o ano e até para os próximos anos. Então, planejar o que iria acontecer e fazer isso acontecer era o que eu sabia melhor de fazer. Então, se me falassem, olha, tem uma nova obrigação fiscal aqui e que precisa ser implementada, o pessoal me chamava. Então, Viviane, temos essa obrigação aqui. A gente fazia uma reunião, né? Então, a gente fazia uma reunião e fazia o planejamento disso tudo. E era isso que eu sabia fazer. Reunir os times, planejar as atividades e entregar os projetos. E por isso, eu nunca acreditei em fórmula mágica. Eu sabia que para tudo acontecer, que para tudo precisa de dedicação. Dedicação de todos os envolvidos. E dedicação envolve estudar, ler, buscar o que precisa ser feito, até achar uma solução. Isso para mim é um aprendizado grandioso. E isso me faz lembrar da minha mãe. Muitas lições, né, que nossas mães nos ensinam. Então, uma que eu aprendi com a minha mãe, ela sempre falava: se quiser ser alguém na vida, estude! Ai, falou com essa voz diferente, fica engraçado, mas ela sempre me falou isso. Se quiser ser alguém na vida, estude. Estude. Então, eu me desenvolvi com muito estudo e colocando todo esse aprendizado na prática para testar se realmente funcionava. E eu não acreditava em energia, visualização, mesmo que já naquela época eu já conhecia a PNL, eu já conhecia Tony Robbins, já conhecia o filme O Segredo, e mesmo assim eu era cética e até duvidava de Deus, acredite. Eu passei um tempão desacreditando que Deus existia por tudo que eu passava. Falava, cara, não existe isso, é uma invenção do homem, é uma invenção tudo isso. O que está acontecendo? Então, eu busquei uma forma de mostrar que, para mim mesmo, que esse negócio de energia era verdade. E eu fui fazer então o meu primeiro experimento. Nessas minhas buscas, eu fui fazer um experimento para fazer esse teste, ter certeza que esse negócio era verdade. Então, o que eu fiz? Eu fui testar com grão de feijão. E se você, assim como eu era, eu vou sugerir para você também fazer o mesmo teste que eu fiz. Ele é um experimento muito simples. Sabe o grão de feijão? Então, eu peguei 3 desses grãos de feijão e coloquei num copinho mesmo com água. E no fundo eu coloquei algodão. Sim, o algodão, o feijão e um pouquinho de água em cima. E do lado de fora do copo, eu escrevi mal. E eu também peguei um outro copo e fiz a mesma coisa. Coloquei o algodão, 3 feijões e coloquei a água em cima. E do lado de fora eu escrevi bom. Então eu tinha 2 copos, um escrito mal e um escrito bom. E lá fui eu testar esse negócio de energia. Sabe quando a pessoa é cética, não acredita? Então, fui lá, deixa eu ver então se isso é realmente verdade, se isso funciona. Deixa eu ver se as palavras têm mesmo poder. Então, eu coloquei um longe do outro, eu lembro que eu coloquei um do lado de fora de casa e um em cima do micro-ondas dentro de casa. E eu avisei o meu irmão, porque nós morávamos juntos, então eu avisei para ele do experimento. E eu pedi para cada vez que ele passasse perto do feijão e que ele olhasse para o feijão, para ele falar palavras conforme ele acreditava, o que era bom
pro copo que estava escrito bom e falar coisas que eram maus pro feijão que estava escrito mal. E assim foi. E aqui eu quero que você adivinha o que foi que aconteceu. Foi assim, animal, surreal. O feijão com a palavra mal do lado de fora ficou a metade do tamanho do feijão que estava escrito bom. O outro feijão ficou gigantesco. Era nítido assim a diferença. Nossa, pasmem, foi isso mesmo que aconteceu. E eu recomendo você fazer esse experimento caso você seja cético, igual eu era. Essa, então, é só uma forma de provar que as palavras têm poder. É uma forma que eu fiz. Isso foi a minha experiência. Justamente porque eu não acreditava, então eu fui lá fazer um teste para mim mesmo de que aquilo era real, de que aquilo era verdadeiro. Nessa mesma época, eu acessei um experimento com a água do japonês chamado Masaru Emoto. E nesse teste, na verdade ele fez vários testes. Ele fez um com arroz também, tem vários testes. Um deles, que eu vou falar aqui, eles separaram as amostras de água em 2 grupos. Para um grupo, eles proferiram palavras bonitas, como obrigado, gratidão, amor, e procuraram transmitir energias positivas. E para o outro grupo, eles transmitiram emoções e palavras negativas, como ódio, estúpido, ou seja, coisas negativas, não é mesmo? E após submetê-las ao experimento, eles colocaram a água em uma determinada temperatura e tiraram fotografias microscópicas. Eles tiraram fotografias microscópicas das moléculas da água. E onde foi proferido palavras bonitas, se formaram magníficos cristais hexagonais. E a fotografia da água que recebeu emoções e palavras negativas produziu cristais de formas desequilibradas e de baixíssima qualidade. Então, esses 2 experimentos, eles foram muito importantes para mim. Aconteceram, sabe aquelas coisas que acontecem na hora certa? A hora certa para você fazer as coisas diferentes. Então, esses 2 experimentos, eles me convenceram de que sim, nós somos influenciados pelas palavras que falamos para nós mesmos. Ou seja, a nossa palavra tem poder. E isso foi o suficiente para mim, para começar uma nova forma de olhar para tudo o que eu falo. E tem uma lei universal. Quando eu falo lei universal, significa que ela rege todos os seres humanos que vivem na Terra. Não tem como fugir dela. Essa é uma lei chamada de evolução constante ou de movimento contínuo, onde ela diz que tudo é um constante movimento. Então, nossa missão, nosso objetivo de vida é evoluir, porque essa lei está aqui e ela rege todas as pessoas que estão na Terra. E se você olhar para a sua vida, irá perceber que isso é real. É realmente assim que as coisas funcionam. Então, já que o nosso objetivo é evolução constante, não é mesmo? É melhor fazer isso de forma consciente. Vamos evoluir com consciência do que a gente está fazendo. Um beijão, se cuide e nos vemos na próxima. Até mais!